E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre a agropecuária do continente asiático. O que não falta é informação, mas eu prometo sintetizar os pontos mais importantes para vocês durante esses próximos minutos. Combinado? Vamos para a aula. Muito bem, querido aluno e aluna, sejam todos bem-vindos. Vamos discutir rapidamente algumas informações, alguns conceitos, alguns temas que são extremamente pertinentes ao continente asiático. E quando nós falamos de agricultura, vejamos, não é tão diferente do que outros continentes já fazem. Mesmo porque a agricultura ela é expressa através de uma série de habilidades, de técnicas, né, que envolve ali a relação do homem com o campo e das suas tecnologias, e no continente asiático não é tão diferente do que acontece em outras regiões do planeta Terra. Mas é importante a gente pontuar o que é mais comum em cada um, né, desses lugares, mesmo porque nós estamos falando de um continente, que é o maior de todos, e aí, apesar de ser o mesmo continente, nós temos regiões com características distintas. Combinado? Então vamos começar por esse assunto aqui. Ó. Diversidade quanto à sua produção, organização e o uso das técnicas agrícolas. E por que isso ocorre? Diante da primeira informação que eu já dei para vocês. Como nós temos um continente gigantesco, nós vamos ter uma diversidade de elementos geográficos, tá? E quando eu falo de elementos geográficos, eu estou me referindo, por exemplo, às formas de relevo, à localização desses países, a qualidade do solo, solos mais férteis, menos férteis, solos mais argilosos ou mais arenosos, mais rasos, mais profundos, né? São as características mais dinâmicas e físicas desses tipos de solos que podem influenciar diretamente a que produto aquele indivíduo ou aquele país irá cultivar, tá? Além disso, a gente precisa pensar que a diversidade climática ela também está presente. Então lembre-se, né, nós temos ali alguns países que estão na região equatoriana, regiões tropicais, chegando inclusive às áreas polares, tá? Então você imagina que essa diversidade de climas também vai influenciar diretamente que tipo de produto será desenvolvido na Terra, tá? Então a região sul com os produtos mais tropicais, obviamente, com frutas, né, em especial, as regiões ali da China, por exemplo, já com destaque para os cereais, com os seus climas temperados. E no Oriente Médio, daqui a pouco a gente fala, é uma situação um pouco diferente. Inclusive, nós temos que pensar nessa biodiversidade vegetal, que também influencia com as suas plantas endêmicas. Então, quantas plantas são locais e quantas plantas são comercializáveis, ou seja, são plantas que caíram no gosto, né, do mercado internacional ou nacional e que são reproduzidas diante da própria condição da adaptação dessas espécies que estão nessas regiões, ok? E para finalizar, vamos pensar que as diferentes culturas elas influenciam diretamente no que nós vamos produzir. Então, um trabalho muito bacana, eu vou deixar aqui na descrição, que mostra um fotógrafo norte-americano visitando diferentes países e registrando, inclusive, a mesa dessas famílias, nepalenses ou chinesas, né, vietnamitas, enfim. Então você consegue perceber nessa fotografia exatamente quais são os principais produtos que são desenvolvidos, tanto pela agricultura tradicional, agricultura familiar, ou até mesmo em alguns momentos pela agricultura comercial, tá? Então, esse conjunto de fatores permite que a agricultura e a agropecuária, no caso a pecuária, perdão, sejam extremamente diversificadas neste continente. Combinado? Muito bem, e aí eu disse para vocês, né, o Oriente Médio. O que a gente tem que pensar da agricultura do Oriente Médio? Aliás, será que o Oriente Médio é um produtor de alimentos? A resposta é sim, tá? Não é o maior produtor de alimentos do planeta Terra. Alguns países, inclusive, precisam estabelecer as importações de alimentos, mesmo porque eles não conseguem suprir as suas próprias demandas. Caso, por exemplo, de uma Arábia Saudita,
até mesmo do Iraque, né? Irã, são países que necessitam das importações para sustentar as populações locais, mas que ao mesmo tempo são países que conseguem desenvolver, apesar, né, das características da região, uma certa produtividade, tá? E aí olha só que interessante, a gente tem que voltar um pouquinho na história e lembrar que cerca de 10 a 12 mil anos atrás, a agricultura ela nasce justamente aonde? Na região do Crescente Fértil, que é exatamente onde nós temos os rios Eufrates, o rio Tigre, né, e também, aí, não desprezando, o rio Jordão, embora ele seja um pouco menos caudaloso, ou seja, né, um volume de água um pouco menor. Então essa região do Crescente Fértil é que deu origem às atividades da agricultura e que inclusive vai dar origem à urbanização. Então o Oriente Médio, ele tem, lamentavelmente, e eu penso assim porque é triste, né? Você perceber uma região extremamente árida, a falta de água também traz outros problemas, mas é uma dinâmica da natureza, é uma dinâmica do próprio ecossistema local. É bonito, mas ao mesmo tempo para a ocupação humana, a aridez ou as regiões semiáridas, elas podem trazer consequências negativas ao processo de desenvolvimento das atividades agrícolas. Então, por conta disso, o que nós vamos perceber? Que a maior parte das atividades agrícolas, elas estão na margem desses rios, que são os rios mais importantes da região, ou então elas estão especificamente nas regiões litorâneas. Por quê? Alguns países, inclusive, eles conseguem, através de grandes investimentos, né, financeiros e também de tecnologia, retirar a água do oceano, em alguns momentos do Mar Vermelho, do Mar Mediterrâneo, do Golfo Pérsico, tira essa água do oceano ou desses mares, consegue tirar parte, né, do sal, processo de dessalinização, e essa água ela é destinada para os processos de irrigação. Então é o caso, por exemplo, do Estado de Israel, inclusive um dos países que tem a maior tecnologia nesse setor. Então eles conseguem, através dessas tecnologias, suprir a necessidade de água que não vem dos céus, tá? Porque nós estamos falando de uma região semiárida, nós estamos falando de uma região árida, com clima desértico. Então, com grande tecnologia, inclusive eles usam o que nós chamamos de gotejamento, eles conseguem sim desenvolver aí produções até que significativas, tá? Principalmente de cereais, muitas vezes ligado aí ao trigo, a cevada, centeio, algumas frutas, por exemplo, da região, as tâmaras, damasco, inclusive para exportação, tá? Então, tecnologia, ela resolve. O que não resolve é você não desenvolver técnicas e não ter dinheiro para poder aplicá-las. Aí a situação fica muito difícil, como é o caso de países mais pobres que estão no Oriente Médio, como o Iêmen, que depende basicamente da agricultura tradicional, que é aquela onde você tem, né, as técnicas ainda ultrapassadas. Se compararmos com os dias de hoje, não estou dizendo que elas não são eficazes, ou até mesmo que eu estou discriminando, tá? Mas são técnicas antigas, técnicas ultrapassadas, no sentido, né, de comparação, que não permite, por exemplo, elevada produção. Então, gera uma necessidade e, por conta disso, você tem problemas tais como a fome, né, violência, pobreza. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, pesquise aí sobre o Iêmen, que você vai descobrir, infelizmente, algumas informações aí não muito boas em relação a este assunto. Combinado, galera? Continuando, nós temos aqui a pecuária, lembrando que no Oriente Médio, especificamente, a pecuária ela se distingue de duas maneiras. A pecuária nômade, onde você tem o pastor, juntamente ali com suas ovelhas, com as suas cabras, ou até mesmo os camelos, que são animais comuns ali da região, e eles migram diariamente procurando novas pastagens, tá? Então, geralmente eles não conseguem permanecer durante vários dias no mesmo local, em função de que esses animais eles acabam consumindo esses recursos, e aí vem a necessidade de buscar, então, outras pastagens. Aí vem a pecuária nômade, ok? E a pecuária de transumância, tá? Que aí é uma situação parecida com o nomadismo, só que respeita basicamente a troca das estações do ano.
Então, geralmente, durante, né, o verão, com a passagem aí para o outono e vice-versa, né, ou do inverno para a primavera, eles precisam buscar novas regiões e aí conseguem se estabelecer durante vários dias, várias semanas ou até mesmo meses, até consumir aquelas pastagens, aí quando elas se esgotam, vem a mudança também da estação e por conta disso esses animais precisam buscar outras regiões e óbvio, né, o homem que está ali atrás dos interesses tanto da pele, né, no caso da carne, do leite, etc. e tal, acaba seguindo esses animais ou mesmo até conduzindo esses animais para obter aí esses recursos de origem animal. Combinado? Muito bem. Então, na sequência, nós temos aqui o sistema de jardinagem, que é muito comum especificamente numa região do continente asiático. Aí eu me refiro basicamente ao sudeste asiático, com um destaque para países como Camboja, Vietnã, até mesmo a China. Aliás, em especial a China. Por quê? O sistema de jardinagem é um sistema na qual consegue aproveitar superfícies de relevo extremamente onduladas. Então você imagina que eu tenho áreas, né, de morros, aí você se pergunta qual é a melhor área, qual é o melhor tipo topográfico, superfície de relevo para que possamos desenvolver agricultura. Sem sombra de dúvidas, as áreas mais baixas e mais planas são as bem aproveitadas, são as mais fáceis para serem exploradas. Vamos pensar nessa maneira. Quando você tem uma região extremamente ondulada, se torna um pouco mais complicado. Tá? A questão de locomoção, os problemas ligados à declividade do terreno, que acaba ocasionando perda de material, e aí eu estou me referindo às erosões. Então, as técnicas antigas, milenares inclusive dessa região, olharam para essas áreas de morros e começaram a realizar o que nós chamamos de curvas de nível, que são aqueles degraus, tá? na própria superfície, que permite o aproveitamento dessas áreas. Essa técnica, ela também é chamada de terraceamento. Então, a partir do momento que você corta, né, o perfil da montanha e você consegue criar, vamos colocar entre aspas, esses degraus, eu consigo, portanto, utilizá-lo para o plantio de alguma espécie. E no caso, a região sudeste da Ásia, ela enfrenta a chuva das monções, que você bem sabe, já estudou, que ocorre especificamente nos meses do verão, do hemisfério norte, no caso, e aí você consegue associar duas coisas, né? Formas de relevo, a técnica, então, do terraceamento, né, da jardinagem, você consegue criar, então, esses degraus, onde eles estão nivelados, e você tem, né, o acúmulo de água, especificamente numa temporada de chuvas. Aí a pergunta que eu te faço, que tipo de planta, de espécie vegetal, que é super importante para a nossa cultura, para o nosso dia a dia, que gosta de uma área pantanosa, uma área alagada? Sem sombra de dúvida, é o arroz. Então você sabe que a região que mais produz arroz na face da Terra é o continente asiático, tá? E a Ásia, inclusive, alimenta outros lugares, inclusive o Brasil, tá? Dependendo aí das situações que nós temos com a produção do nosso arroz brasileiro, em alguns momentos o Brasil até precisa importar esse alimento, ok? Então veja como é importante você conhecer as técnicas, no caso de jardinagem, a dimensão relacionada ao relevo e ao mesmo tempo aos tipos climáticos, para o desenvolvimento de uma atividade extremamente importante que alimenta não só o Sudeste Asiático, mas o mundo inteiro. Combinado? Então nós temos também as técnicas tradicionais, mesmo porque é uma região de difícil acesso para maquinário, a não ser que você tenha as máquinas que estejam adaptadas a esses terraços, tá? São máquinas menores, tratores manuais, onde você consegue inclusive manuseá-lo aqui com a própria mão. São microtratores. É bem interessante, se você tiver curiosidade, pesquisa aí, dá um Google. E para encerrar nossa aula, galera, nós temos que lembrar que o continente asiático, ele também vive das plantations, tá? E o que são as plantations? São aquelas atividades agrícolas que foram introduzidas principalmente a partir do século XV, século XVI, pelos europeus, onde você tem o predomínio, né? Olha os itens que estão aqui na lousa, da monocultura,
onde você tem extensas áreas de latifúndio, geralmente, tá? Que são fazendas enormes, onde se planta apenas uma única espécie para poder facilitar o processo de plantio, de colheita, de cuidado, entre outros aspectos, tá? E esses produtos, eles são diretamente associados à questão comercial. Então a gente diz que a monocultura é uma produção comercial, que tem como, né, o objetivo final chegar na indústria para poder ser transformada em um outro alimento, seja ele processado ou menos processado, mas que tem um destino certo, os grandes centros urbanos, tá? Os solos férteis, lamentavelmente, a maior parte deles são destinados a essa produção de monocultura, mercado, como eu disse, de exportação, ok? E forte mecanização. Então, bem diferente, por exemplo, do que nós temos na agricultura de jardinagem ou as agriculturas, né, as técnicas agrícolas mais tradicionais de regiões mais pobres, regiões mais carentes. Combinado, galera? E aí eu deixei para vocês aqui na lousa alguns produtos que são extremamente comuns dentro deste continente. Aí eu destaco o algodão, cana-de-açúcar, destaco também o tabaco, que dá origem, por exemplo, ao cigarro, café e ao chá. Você imagina que o chá verde é uma atividade econômica mundial, tá? Que engloba o mundo inteiro. Inclusive, né, quando os ingleses chegaram até a região sul do continente, conheceram a planta e até hoje se alimentam dela, né? A hora do chá com as plantas e os chás chineses, por exemplo, ok? Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo e faça sempre as leituras de conteúdo para que você possa realmente adquirir vocabulário e entender um pouco mais sobre essas informações aqui. Combinado? Até a próxima aula, então.